Graça e paz, irmãos, amém? O tema de missões nacionais para esse ano de 2021 é Jesus Cristo é a nossa única esperança. Tá? Eu não vou falar muito sobre o tema, tá? Mas vou trazer, sim, uma mensagem em relação ao tema, né? Porque vamos estar fazendo a abertura domingo, né? Sobre missões nacionais. Tá? Mas Atos 4:12 está escrito assim, ó: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Aleluia por isso, né? Quando eu olhei para o tema e vi única esperança, eu lembrei, não tem como não lembrar do que estamos passando nesses tempos, 2 anos. No Brasil, se deu início a uma pandemia no dia 26 de fevereiro de 2020. Isso é de acordo ao G1, a muitos veículos de comunicações, tá? Isso foi no Brasil, tá? Após a confirmação de um senhor de 61 anos ter vindo da Itália, morador aqui da Grande São Paulo. Tá? Ele pegou essa pequena, ele testou positivo para essa pequena infecção, que foi dado o nome de síndrome respiratória, COVID, e foi dado o nome científico como COVID-19. Mas, na verdade, começou em fevereiro, mas, na verdade, tudo isso veio à tona em março, quando começou a vir a contaminação no geral. De março até hoje, o que aconteceu? O que tem mudado em nossas vidas? Quando a gente olhamos para esperança, Jesus é a única esperança. Logo no comecinho da pandemia, vocês lembram que tudo estava parando? Os comércios parando, as escolas fechando, as empresas fechando, os seus funcionários indo para casa, o isolamento social com a família, aquela coisa toda, e a gente ali, né, nós como cristão, amamos abraçar. Eu também sou assim, eu sofri muito em relação a isso, porque eu não tive mais contato com as pessoas, e tudo isso foi acontecendo várias coisas, e muitas pessoas buscaram a solução para os seus problemas, que foi o suicídio. E muitas coisas aconteceu nesse meio termo. Muitas famílias foram morar nas ruas porque não tinham condições de pagar seu aluguel. E muitos falavam assim: e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Muitos irmãos falaram assim: mas não vai ter jeito. Não tem jeito. E muitos procuraram tirar sua própria vida. E nesse meio termo também, muitos morreram no decorrer da pandemia. Muitas coisas aconteceram. E a pergunta que não se quer calar: aonde está firmado a nossa esperança? Talvez você vai falar assim: olha, nossa esperança está firmada em Jesus. E aí eu vou te perguntar: mas quando a nossa esperança está firmada em Jesus, nós devemos estar tranquilos. E muitas vezes nós não demonstramos isso para as pessoas lá fora, que nós estamos tranquilos. Nossa, eu não vou sair de casa porque eu vou pegar coronavírus. É mesmo, não saia não, irmão, não saia não. Não. Nossa esperança está em Jesus. Em Atos 4:12, que acabamos de ler agora, eu tirei várias lições disso. Mas eu não vou colocar as 20 lições que eu aprendi sobre Atos 12. Porque o meu pastor falou que eu tenho 15 minutos e eu quero cumprir, porque eu sou um rapaz obediente e quero fazer em 10. Vou tentar. Mas em Atos 4:12, a parte A,
que fala assim: não há salvação em nenhum outro nome. E aí eu lembrei de um velho ditado que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Será que todos os caminhos têm levado a Deus mesmo? Porque esse ditado é um ditado velho, mas muitas pessoas falam: todos os caminhos levam a Deus. Mas a pergunta também que nos quer calar é: que Deus é que leva a esses caminhos? Talvez é o Deus do dinheiro? É o Deus da força? É o Deus do poder? Que caminho é esse? Que caminho é esse que todo caminho leva a Deus? Meus irmãos, só há um único caminho: Jesus Cristo. Jesus mesmo disse em João 14:6, que diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. É óbvio isso. Mas nós temos a dificuldade, né, de poder firmar a nossa esperança no Senhor Jesus. Porque eu sei que é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Quando nós falamos que a nossa esperança está em Jesus, por amar a Jesus, nós temos que demonstrar esse amor. Como é que demonstramos esse amor? Mostrando o amor de Deus para nossos irmãos, para nosso próximo. No mesmo versículo 12, parte B, diz assim, ó: porque também não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Sim, nós podemos pensar em grandes homens, né, que apareceram, grandes homens de verdade, não só em estatura, mas grandes homens que fizeram um belo trabalho, o qual muitos ainda têm como ídolo. Eu tenho aqui muitos aqui, mas eu vou citar só 4. Tá? Um deles aqui é um homem chamado Martin Luther King Jr. Alguém ouviu falar nesse nome? É um grande pastor batista. Eu não podia deixar de não falar dele. Foi um homem que fez um bom trabalho lá nos Estados Unidos, né? Um homem que brigou muito ali na discriminação racial, né? Um homem que foi um bem-sucedido. E, acima de tudo, ele ganhou um prêmio Nobel da Paz também, que foi um ano antes da nossa campanha de missões nacionais, 1964. Nosso primeiro tema de campanha de missões nacionais, com o mesmo tema, foi 1965, que está lá o barquinho, meio que preto e branco, né, pastor? Mas é um barquinho lá que é igual o nosso que está aqui. Então, esse homem foi um grande homem. Tá? Eu não podia deixar também de falar sobre o grande homem chamado William Frank. Quem conhece o William Frank? William Frank, o conhecido como Billy Graham. Billy Graham. Nossa, eu lembro que ele teve uma vez aqui que o estádio lotou e muitos irmãos estavam ali. E esse homem foi uma bênção. Onde esse homem ia, ele levava multidões com ele. E esse homem, ele foi tão abençoado por Deus, ele foi tão grande que ele virou conselheiro de alguns presidentes dos Estados Unidos. Olha só. Mas também não posso deixar de falar também de um homem também que fez uma história, chamado Nelson Mandela. Eu estou citando para os irmãos aqui, para os irmãos saberem que tem homens que fez muita coisa pela humanidade, o qual tem arrastado multidões, e o pessoal e as pessoas têm adorado. Têm adorado. Então, Nelson Mandela foi um homem que fez muitas coisas para o povo da África, né? E foi reconhecido praticamente mundialmente, em todo lugar. Sim, mas eu também não poderia falar também de um grande homem. Também. Esse aqui ele não teve tanto status, né? Porque ele não teve nem lugar nem para nascer, praticamente. Não teve nem hospital para nascer. Tá? Esse homem, ele nasceu ali numa cidade
ali da Cisjordânia, ali um território palestino chamado Belém, que muitas vezes ninguém nem ouviu falar. Nasceu num lugar praticamente que não tinha assim nenhuma cama decente. E esse homem foi crescendo. A família dele não era uma família rica, era uma família simples. Seu pai era carpinteiro, traduzindo por esse tempo agora, é um marceneiro, fazia mesa. A sua mãe era dona de casa, não trabalhava fora. E esse rapaz, ele foi crescendo, e crescendo junto com ele a vontade de poder fazer a vontade do seu pai. Ele virou um grande teólogo, o qual, quando ele não era um grande homem. Ele não era um grande homem. Ele não era tão famoso assim. Mas quando ele abria a boca, muitos ficavam de queixo caído, porque ele falava coisas de ensinamentos sábios que só vinha de Deus. Que só vinha de Deus. E a pergunta é, o que esse homem tem feito? O que esse homem fez? Todos aqueles que eu falei agora foi reconhecido mundialmente. Uau! Grandes homens. Mas e esse? O que ele fez? Esse fez tudo o que aqueles não têm coragem de fazer. Esse fez tudo o que eu e você não teríamos coragem de fazer, e muito menos dar nosso filho. Esse homem, ele se chama Jesus. Todos vocês conhecem, claro. Mas eu quero que vocês prestem atenção em tudo que eu estou falando agora e coloque isso nos seus pensamentos e fale, e proclame essas maravilhas que Deus tem colocado em nosso coração. Esse homem, simplesmente, ele fez para a humanidade assim, ó. Eu estou aqui. Eu quero comprar. Eu quero dar a minha vida pela vida deles. Ele não fez nada, só isso. Só isso, é por isso que eu e você, aí em casa, eu e você, estamos aqui. Quando eu falo o nome de Jesus, eu me emociono, porque se não fosse Jesus na minha vida, se não fosse Jesus em sua vida, o que seria de nós? Esse homem foi diferenciado. Você consegue imaginar uma cena assim? Jesus está lá, né, junto com seu pai, e o pai fala assim, olha, você quer ir lá? E aí, Jesus, o filho, fala assim, eu vou, porque eu amo cada um deles. Ah, mas você está falando, irmão, de alguns. Não, eu estou falando do mundo, a raça humana. E que muita gente não reconhece, dói no coração. Saber que uma história tão linda dessa, as pessoas não levam em consideração. É por isso que, muitas vezes, eu tenho orado a Deus, enquanto eu viver, eu vou falar do amor dele. Eu vou usar o que eu tenho. Ferramentas do que eu posso ter para poder falar do amor de Deus. Então, você imagina só, o pai vendo o seu filho sendo açoitado. Você imagina só a dor que é. Eu não consigo nem imaginar o meu filho apanhando de outro. Imagina só, dar sua vida por pessoas que praticamente são perdidos. Éramos perdidos. Mas Jesus Cristo pagou um alto preço por mim e por você. Em João 3,16 é o clássico, que não tem como não ler a Bíblia e não ler esse trecho. João 3,16 que fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, é tremendo tudo isso. Esses homens foram bênção, mas Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço por mim e por você. A nossa esperança não tem que estar firmada simplesmente no que conhecemos. E também não é da boca para fora. Eu creio em Jesus, amém, aleluia. Você crê em Jesus? Creio. Qual a demonstração de amor que você mostra para as pessoas lá fora de que você ama Jesus?
Onde está firmada a sua esperança? Queridos irmãos, amigos, vamos lembrar daquilo que Deus tem nos ensinado. Esse homem chamado Jesus, ele tem nos resgatado. E acima de tudo tem nos ensinado, sabe o quê? Amar os nossos inimigos. Olha que diferencial, que tremendo isso. Isso é diferente, irmãos. Sabe, quando eu cheguei no primeiro dia da igreja, que eu cheguei na igreja lá e comecei a entender esse amor tão maravilhoso, eu não conseguia entender. Mas olha só que lindo, que maravilhoso. Neste mundo, meus irmãos, não há nada mais precioso. Esse mundo já não oferece mais nada bom. A nossa esperança tem que estar firmada em Jesus. Talvez você que está em casa ainda não teve ainda um maravilhoso conhecimento de Jesus. Talvez você em casa aí, você ainda não teve a experiência de entregar sua vida a Jesus. Talvez aí, você em casa, ainda você não deixou Jesus guiar o barco da sua vida. Deixe, porque Jesus Cristo, quando Ele opera em nossa vida, há transformação. Faça. Entregue seu coração a Jesus. Eu falei que ia fazer em menos de 10 minutos aqui. E isso é que Deus tem colocado no meu coração. Que Deus possa nos abençoar grandemente e nos dê força para poder falar do amor dEle. Quando Jesus está no barco, a vitória é certa. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque em tantas dificuldades na vida, muitas dificuldades, Pai, que tem levado o seu povo a sofrer, Pai, o Senhor sempre esteve perto. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a esperança, Senhor, de cada dia, Senhor, lutar. O Senhor tem nos dado, Senhor, a esperança de vida, Senhor. E queremos te suplicar neste momento, Pai querido. Ó Pai, nos capacita a tua igreja, Pai, para poder falar do teu amor, Senhor. Que muitos corações, Pai, lá fora, Senhor, reconheça como o Senhor, como único e suficiente Salvador. E que a esperança dessas pessoas, Pai, nunca seja frustrada, mas a esperança esteja firmada em Ti, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor. Queremos te agradecer, Pai, pela tua esperança que tem colocado em nosso coração e que nunca morre, Senhor. Muito obrigado, Pai, por fazer parte dessa família, Senhor. Família tua. Queremos te agradecer, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.